Marcos Feller, no Rio de Janeiro, e Valdemar Kertzmann, em São Paulo. Coordenamos o projeto de aliado do Kelly Institute para o Brasil e Portugal. O Kelly Institute é uma ONG israelense que oferece benefícios adicionais para quem tem a LIA aprovada pela agência judaica. Está pensando em fazer LIA? Entre em contato conosco pelo Facebook ou Instagram. Já fizemos diversos outros vídeos com muitos temas diferentes. Procure os temas do seu interesse e assista quantas vezes você quiser. Entre em nosso canal do YouTube ou do Facebook, estão todos lá. Procure por Keren Lei Edidut Brasil ou peçam um link para nós. Um bom café para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Mabel. Oi, Marcos. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, Mabel? Tudo bem. Hoje a gente vai começar mais um Café com o Keren, dessa vez falando com a Mabel sobre a cidade de Haifa. Ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre a cidade. Então, vamos lá, começando. Mabel, por favor, se apresenta. Fala um pouquinho de você. Oi, todo mundo. Bom, eu sou então a Mabel Augustovski. Prazer em estar aqui com vocês, né, podendo prover mais informação, né, para todos, né, que estão para fazer aliar ou que estão voltando a Israel. Bom, eu também sou ainda uma Olá Hadashá, né? Eu fiz aliar em 2015, né? Então, como muitos de vocês sabem, até os 10 anos a gente ainda é Olá Hadash. Eu fiz aliar por Kiryat Yam, na época, né, por causa do Merkaz Klita, e logo depois eu mudei para Haifa, né, por várias questões práticas, né, enfim, a possibilidade de estar mais perto do Ternion, tal, que eu tive uma oportunidade de fazer um doutorado lá, tive bolsa para isso. E eu, atualmente, eu trabalho já há um bom tempo junto à Prefeitura de Haifa. Na verdade, a gente é uma associação vinculada à Prefeitura de Haifa para dar esse apoio aos Olim Hadashim, né? A gente se chama em hebraico Reshut Leklitat Aliyah Becheifa, para quem já entende um pouquinho de hebraico, né? Que traduzindo seria autoridade para absorção de Olim Hadashim em Haifa. A gente, na verdade, traduz de uma forma mais simpática, né? A Associação de Haifa para absorção dos Olim Hadashim. E a nossa função é, principalmente, durante os tempos iniciais, dar esse apoio, né, nessa aterrissagem, né, dos primeiros trâmites, da primeira moradia, né, enfim, tudo que é necessário, né, nesse início de vida nova. Mas a gente também continua com diferentes apoios, que eu vou estar falando mais tarde, no sentido da integração dos Olim, cursos, todas as oportunidades de melhoramento, né? Assim, seja melhoramento do hebraico mais adiante, com atividades específicas, conhecer um pouco de Israel, né? Com algumas, vamos chamar de passeios, tá? Mas a ideia é fazer uma coisa educativa, todos são com guia, né? A gente tem uma parceria com o Keren Kayemet, La Israel, para isso. A gente tem também alguns workshops, né, para melhorar a empregabilidade, né, e várias outras coisas que eu vou estar falando aí ao longo desse nosso encontro. Legal. Bom, vamos começar falando um pouco sobre a localização de Haifa, né? Você tem um slide, né, para mostrar um pouquinho sobre Haifa, se puder compartilhar a tua tela. Isso. E mostrar para vocês. Então, apesar de qualquer um poder entrar no Google e ter ideia, né, de como é que onde é que está localizado Haifa, tal. Existem algumas particularidades que às vezes as pessoas se confundem, por isso eu gosto de mostrar aqui um pouco visualmente, né? Alguns aspectos da localização. Primeiro aqui do lado direito. Não compartilhou ainda, Mabel. Ah, não? Não. Opa. Espera aí. Um pouquinho. Ah, entendi.
Também não foi, né? Ainda não. Ah, tá. Peraí. Entendi. Agora foi? Foi. Então, tá, aqui, deixa eu pôr aqui na tela maior. Tá. Agora dá para ver melhor, né? Sim. Então, como eu dizia, né? Apesar de qualquer um poder identificar a localização de Haifa em si, tem algumas particularidades que são importantes. Então, aqui nesse lado direito, né, dá para ter uma ideia da localização para quem precisa ir ou para o centro, né, na área de Tel Aviv, ou para Jerusalém, né? A gente tem uma situação bastante fácil, né? Porque tem o trem fácil, tem os outros meios de transporte que eu vou estar falando depois, é relativamente rápido, né? Em torno de uma hora, né? Saindo, dependendo de que lugar de Haifa se pega o trem, tá? Dá para fazer até em uma hora, né? No máximo 1h40. Nesse lado esquerdo, aqui, a gente pode ver algumas outras particularidades que Haifa ela está numa península, né? Então, ela tem vários tipos de ambiente, né? Ela está dividida em sub-regiões. Então, tanto tem ambiente praia, né? Aqui uma das principais praias, né? Hofa Carmel, que por sua vez é subdividida em praias menores, né? A área de Bat Galim também, que é importante, está na ponta da península, aí onde está situado um dos principais hospitais do país, o Rambam, né? Você tem a área do Porto, né? E essa área aqui, a área do Carmel, é, também e essas outras aqui, né, Ramat Carmel, é onde está a Universidade de Haifa, a área de Nave Sha'anan, que é onde está o Technion. Essas são áreas que estão estão um pouco mais para cima, né, nessa formação de montanha. O centro de Haifa, ele está próximo ao porto, né? Então aqui você vê toda a região do porto, né? Que também pertence à Haifa. E tem, né, duas áreas que estão do ladinho da região conhecida como Kraiot, né? Kraiot é o plural de Kiriá, né? Que seria tipo uma vila, né? Se fosse traduzir para português, traduzo como vila, né? Então tem Kiryat Haim e Kiryat Shmuel, são áreas que pertencem à Haifa. Existem outras áreas, como eu falei antes, eu mesma cheguei por Kiryat Yam, né? Essa é uma outra cidade, e não está vinculada à prefeitura de Haifa, tá? É uma outra prefeitura, tá? E para ter ideia geográfica aqui no meio, né, dá para ver bem essa formação montanhosa, né, onde Haifa está situada, né? Então, toda essa formação assim de península, então um lado é porto, outro lado são praias, né? E dependendo assim, então que parte da montanha, né, a gente está, vocês vão ter diferentes microclimas, tem diferentes situações de transporte, né? Por exemplo, o trem não chega na parte de cima, né? Mas você tem vários outros tipos de transporte que sim, né? Que eu vou estar falando depois. Legal. Antes de passar para o próximo assunto, só deixar claro duas coisinhas aqui. Primeiro, de Kiryat Yam, nós teremos um café com Keren sobre Kiryat Yam, tá? Específica da cidade. E também falar para o pessoal não confundir a região de Carmel de Haifa com a cidade Carmiel. E também teremos um café com o Keren, que é uma cidade à parte, só para já começar a entender um pouquinho as diferenças aqui. É importante você ter tocado nesse ponto, porque inclusive uma confusão muito comum é que a gente tem aqui em Haifa a gente tem um bairro também que se chama Merkaz Carmel, né? Que traduzindo seria o centro do Carmel. Então, às vezes as pessoas dizem, olha, eu vi um apartamento lá no Carmel. Tá? Isso quer dizer o quê? Que parte do Carmel? Porque em Haifa muita coisa se chama Carmel, né? Como eu estava mostrando aqui. E fora isso, tem essa confusão de Carmiel, né? Que é completamente outra cidade, em outra área de Israel, apesar de estar aqui para o norte também. Até a cidade Carmiel é com K, né? Até para É. tentar fazer essa diferença. Uhum. Abel, já que você Sim. tocou na parte de cidade, começando pela cidade, e os transportes que tem para se
movimentar. Você pode falar quais são as opções de transportes para Haifa e para fora de Haifa também? Quem quer sair de Haifa ou chegar de Haifa, tipo trem, ônibus, metrô, ônibus no Shabat, como Isso, eu vou funciona? aproveitar e mostrar um outro slide aqui, que dá bem essa ideia, né, de ilustração. Bom, então, primeiro, né, assim, falando na área das craiot, né, que eu falei, né, que está do lado de Haifa, é importante saber que existe uma interligação muito grande entre Haifa e essa região das craiot, né? E todo mundo usa sempre. Quem está nas craiot vem muito a Haifa, quem está em Haifa eventualmente vai para tanto para Kiryat Haim, que pertence a Haifa, como para Kiryat Motzkin, Kiryat Yam, tal, que não pertencem a Haifa, né? Então, a gente está bem abastecido aqui de vários tipos de transporte, né? Em termos de transporte dentro da cidade, além de ônibus para tudo que é lugar, né? A gente tem aqui à direita, né? Vocês podem ver o Metronit, que é um tipo de ônibus, assim, ônibus de tipo de corredor, né? Um ônibus expresso, né? E que faz tanto dentro de Haifa como interliga também com a zona das Craiot. Fora isso, tem uma das linhas, ela sobe um pouco a montanha também, então ela vem até o bairro de Nave Sha'anan, que eu mostrei antes no mapa, onde tem shopping center, onde tem vários atendimentos médicos, né? Tem várias coisas que as pessoas têm muita necessidade. É uma linha, inclusive, muito interessante, porque ela vem das Craiot, ela vem pelo túnel que tem, né, em Haifa, sobe até Neve Sha'anan e depois desce até o outro lado da península, ou seja, mostrando aqui, né, vem dessa região aqui, né, toda essa região, passa por aqui e desce para esse outro lado aqui, né, vem até aqui, onde está essa linha amarela aqui. Chega até aqui, Hofa Carmel, que é onde tem uma, um outro hub, assim, rodoferroviário. Existem dois pontos principais, né, de transporte que vai para qualquer lugar do país, né? Tanto essa região aqui à direita, né, que é a área de Leva Mifrats, que está em Haifa aqui, né, que é interligado ônibus, trem, Metronit, né? Tem shopping center aqui também, e como em Hofa Carmel, né, que também tem tanto ônibus, Metronit e trem. O Metronit em si, ele é um tipo de ônibus, né, um ônibus sem expresso, né? No centro da cidade, a gente tem ainda, deixa eu só tirar aqui para mim o zoom, ele está aparecendo em cima da imagem. Então, no centro da cidade, como é uma montanha, então tem um transporte que interliga em linha reta, né, a parte baixa, que é a parte do centro, que é também o porto, que é também onde tem várias estruturas para estudantes, né, nessa parte baixa, né, aqui, que seria aqui mais próximo ao porto, né, e que é o Carmelite. O Carmelite é um trem, não, enfim, né, um meio trem, meio ônibus, né, que sobe, né, em linha reta até a parte alta, né, do Monte Carmel, né? Então, e é um transporte público a preço de ônibus, né? Que se usa com muita facilidade, né? E no verão é ótimo, né? Porque ele é subterrâneo, né? Então, assim, não pega aquele calor da rua, né? Já se esconde no Carmelite, e já sobe, assim. É um tipo de transporte também agradável, que ele não é cheio, né? Ele vai suave e ele é muito rápido, né? Recentemente se fez um transporte, uma modalidade inovadora aqui em Haifa, que é um teleférico público, usado no dia a dia como meio de transporte. Então, ele interliga essa parte de Leva Mifrats, né, que fica aqui, com a parte do Technion e da Universidade de Haifa, que estão já nas partes mais altas da montanha, né? Então, o Technion está mais ou menos no meio da montanha e a Universidade de Haifa bem lá no alto da montanha, né?
Então, enquanto isso, a pessoa, além de ter um transporte rápido, é um transporte muito visual, assim, né? Porque você vai tendo toda a vista da Baía de Haifa, né? A vista da montanha, né? É bem bacana. Claro que ele pode ter dias que está sujeito a não funcionar, né? Então, tem dias assim de intempéries, né? De vento muito forte, por exemplo, aí ele não vai funcionar. Mas aí tem os outros meios de transporte, né? Com facilidade, E no Shabat? né? Então, com relação ao Shabat, tem vários transportes que não funcionam. Então, por exemplo, o trem, né, em todo o país não funciona já desde a sexta-feira, né? No Shabat, uma das linhas de Metrolink funciona, né, interligando Craiota com Haifa, né, até Hofa Carmel. Então, pega essa, né, pela parte baixa, né, tem o Metronitunta, ele pega desde as Craiota, ele vem por aqui, percorre, né, a área do porto e tudo mais, e vem até a área de Hofa Carmel. Então, a pessoa não fica sem transporte. E tem várias linhas de ônibus, né? Não são todas as linhas de ônibus que funcionam, né? Mas tem algumas linhas que permanecem em menos frequência, né? É mais ou menos equivale a alguns ônibus em São Paulo no domingo, né? Que tem menos, mas tem, né? Então, mas é viável, né? Assim, a pessoa não fica sem transporte, né? Pode ter um transporte, talvez, né, que não é aquele que pegaria em outros dias, mas a pessoa tem transporte. Fora isso, existem os transportes alternativos, né, que são as vans, que pertencem à mesma empresa de ônibus normal, né, que é o Tic-Tac, né, se chama assim, né, essas vans, né, que funciona mais ou menos como um micro-ônibus, né, seria, né, que faz também essas áreas, né. Então, realmente, assim, não é problema que eu mesma, como lá Radachá, na, nos meus primeiros 3 anos, eu não tive carro, né? Usava só transporte público, né? Então, e tinha menos transporte público na época, só tinha 3 linhas de Metrolink, né? E mesmo assim, a gente se virava super bem. Inclusive porque tem aquela outra alternativa que cada um pode usar, que é a bicicleta. A bicicleta, e aqui se usa muito a bicicleta elétrica também, ela entra, tem vagão para ela no trem, tem vagão no Carmelite, e então dá para ir com a bicicleta para vários lugares, né? Você vai precisar subir a montanha, põe a bicicleta no Carmelite e sobe a montanha, né? Legal, Não tem problema nenhum. ótimo. Legal. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui nós três. Bom, parte de estrutura de supermercado, farmácia, comércio. Haifa é uma cidade grande, né? Então, fala um pouquinho as opções, como que funciona em todo lugar que tem. Tá? Aqui sempre tem alguma farmácia aberta, mesmo no Shabat, né? Existe delivery de medicamentos também, né? Mesmo dentro das Kupat Holim, tem sistema de delivery, aí não no Shabat, né? A menos que seja alguma coisa emergencial, mas normalmente não tem nenhum problema. Tem uma rede de farmácias, né, muito bem, que abastece muito bem a cidade, né? Em termos bom, supermercado também tem vários hipermercados aqui, né? Justamente por ser uma cidade grande, né? Então tem pelo menos umas 4, 5 redes de hipermercados, né? Uma coisa interessante também é que, ao contrário do Brasil, a gente tem hipermercado para religiosos, né? Assim, hipermercado onde todos os produtos são kasher com kashrut elevada, né? Uhum. E que são, ao contrário do Brasil, eles são mais baratos do que muito supermercado comum. Claro, não assim, não para todos os produtos, né? Assim, tem algumas coisas que não. Mas, no geral, ele sempre tem promoções boas, promoções de eletrodomésticos também, né? Então, isso é bem interessante, assim. E, fora isso, de uma maneira geral, assim, todos esses hipermercados
Tem algumas coisas que têm preços bons e outras nem tanto. Então, dá para comprar algumas coisas num hipermercado X, outras coisas no Y, outras coisas no Z, né? Dá para... E E os nada é pequenos assim... mercadinhos, se bobear, pequenos E os pequenos mercadinhos mercadinhos também. pela É. cidade toda, né? Inclusive tem uma das redes de supermercado, ela tem uma coisa que eles chamam de o nome do supermercado, não, assim, essa rede é o Schufersal, né? Normalmente não tem, não é um dos que tem os preços mais baratos, não tem tanto assim hipermercado, né? Mas tem promoções boas assim em certas épocas. E eles têm o que eles chamam de Schufersal Cheli, né? Então que é nos bairros. Então eles são um pouco menores, né? E tem, né? Assim, praticamente todos os bairros têm, né? Legal. Aqui não é difícil você ir no supermercado sem ter carro, né? Dá para fazer, né? Que é bem comum usar um tipo de carrinho de feira que todo mundo compra no começo. Eu aconselho mesmo a comprar o carrinho de feira fechadinho, né? Que você entra com ele no ônibus, né? E põe qualquer coisa, né? Nele, né? Então, assim, é bem prático aí na hora Legal. das contas. Você comentou das universidades, Technion, a Universidade de Haifa, e como é que é a estrutura educacional de escolas em geral para o pessoal, o ensino fundamental, ensino médio e as faculdades também? E o PAN para o Olê, se você conseguir falar um pouquinho. Sim. Então, em termos das escolas, uma característica de Haifa é que ela recebe aluno de vários lugares do mundo, né? Então, assim, em Haifa se fala bastante inglês pela rua, né? Não é difícil de encontrar gente que pode se comunicar em inglês. Então, para o começo, né? Isso ajuda bastante. E o próprio fato de ser uma cidade que recebe navios de cruzeiro também, tal, então isso também contribui. Com isso, as escolas também tem gente que fala inglês. Então, Haifa tem uma boa quantidade de escolas que a gente chama, vamos dizer, amigáveis, né? Então, Olim friendly, né? Então tem como direcionar para diferentes idades, né? Dá para direcionar para escolas em bairros diferentes. Normalmente a pessoa chega, ela tem que se registrar, né, digamos, o que seria o equivalente da Secretaria de Educação da Prefeitura, né? E, se possível, assim, se já tiver uma indicação de escola que ela quer, então ela já indica. Se não, né, a própria secretaria vai ver, né, em função de onde ela está morando, tal, uma escola que seja adequada. Mas a pessoa pode chegar, a gente ajuda, inclusive, a fazer a ponte, né, da pessoa poder conhecer a escola antes, né, a gente ajuda a marcar, né, com a diretora da escola, tá, uma conversa, né, para a família ver de perto, para a própria criança ou adolescente, né, tá conhecendo o que pode vir a ser sua futura escola. Depois disso, bom, depois disso, dependendo da idade, né? Então, a pessoa não necessariamente vai para a faculdade, porque às vezes vai para a Tzavá antes, né? Vai para o exército antes. E então, tem gente que faz universidade antes do exército, tem gente que faz depois. De qualquer forma, existe uma etapa nas faculdades, né, que é a Mechiná, né? Que dá para ter uma etapa preparatória para a faculdade, né? Onde a pessoa vai conhecendo melhor, né, todo o ambiente, como é que funciona, como é que não funciona, tal, então ela entra mais preparada, né? Por exemplo, no Technion, né, a Mechiná do Technion funciona dentro do próprio Technion, né? Então, né, o futuro estudante já vai se familiarizando, né, com onde tem isso, onde tem aquilo, tal. A outra coisa, assim, a Universidade de Haifa, bom, o Technion ele tem, não é só para coisas ligadas à tecnologia em si, né? Tem vários cursos, tanto no nível de graduação como pós-graduação, né, que são questões ambientais, tem coisas de biologia no Technion também. Tem uma parte do Technion
todo um prédio que está em outra área, está em Bat Galim, que eu mostrei antes no mapa, do lado do Hospital Rambam, que é só para questões ligadas à medicina, tanto a faculdade de medicina como a produção de equipamentos médicos e tudo mais, né? Tem essas opções também. Fora isso, lembrando que Haifa tem todo esse contorno marinho, né? Então, tem os institutos ligados à Universidade de Haifa, né? Que tem muita pesquisa marinha, né? Tanto na própria universidade, na parte alta, como tem institutos lá do lado do mar, tal, bases específicas, tal, para a parte de estudos marinhos e para o próprio monitoramento da Baía de Haifa em termos de poluição, contaminação. Aí eu vou aproveitar, Mabel, para fazer mais uma propaganda. A gente tem um ciclo de universidades, onde tem uma live própria com a Universidade de Haifa, uma live própria com a Universidade de Ternion. Se alguém está com ideias, pode assistir, pegar o contato do pessoal para ter mais informações, bem legal, tá? Aproveitar, Muito né, bom, o gancho da propaganda. muito bom, muito bom. Bom, em termos de Ulpan, né, no plural Ulpanim, a gente tem vários tipos de Ulpan aqui, né? Então, para o pessoal mais jovem, né, até 37 anos, né, o indicado é o Ulpan Etzion, que é o Ulpan mais puxado, né, e que vai até níveis maiores, que justamente, né, já pensando nessa futura vida acadêmica, ou mesmo na área profissional, né, que ele vai ter um desenvolvimento melhor. Fora isso, tem o PAN para todas as idades também, né? Mesmo o pessoal de idade mais avançada também tem um PAN mais específico, né? No nível do PAN, do primeiro PAN, o PAN Aleph, né? Em Haifa tem uma particularidade que, além do PAN, que é todas as manhãs, né? Que é todos os dias no período da manhã, em outras cidades de Israel, então, que é o Ulpan mais comum é ser de manhã, né? Em Haifa a gente tem também um Ulpan que é no final da tarde, no nível Aleph, que é para o pessoal que trabalha, né? Então é possível, né? Já se a pessoa já consegue emprego, né? Logo nos primeiros tempos, ela consegue também ter o Ulpan. O que é muito importante, porque no final do Ulpan a pessoa acaba tendo direito a receber um voucher, né, do Ministério da Absorção, né, um voucher para um curso profissionalizante, né, e ele só recebe se ele tiver o certificado de ter concluído o PAN, né. Então é muito importante que as pessoas façam o PAN, mesmo que estejam trabalhando, né. Eu digo assim, mesmo que, porque a gente imagina, né, até é bom assim aproveitar aí para orientar os futuros ali, né? Que a pessoa pensa, Claro. bom, então eu vou no plano de manhã e trabalho de tarde, né? Ou eu trabalho o dia inteiro e depois eu vou para o plano no final de tarde, noite, né? E, na verdade, uma coisa importante que a pessoa tem que ter em mente também é que para aprender mesmo hebraico precisa estudar também, precisa ter tempo de estudar e tempo de descansar para a cabeça funcionar, né? Então, tudo isso é importante levar em conta, né? Claro. Bom, legal, legal saber tudo isso. Bom, vamos para a próxima, falar sobre estrutura de lazer, parques, clubes, né? Como que Haifa está estruturado com essa parte? É, bom, a gente tem várias opções nesse sentido, né? Além de uma grande variedade de praias, né? Que o acesso às praias é muito fácil. Muitas das praias estão em áreas de reserva, né? Ou seja, né, que são parques nacionais ou reservas naturais, né? Então, tem toda uma organização. Quando a gente fala reserva, a pessoa já imagina, opa, tem um muro e não vai poder fazer nada lá dentro. Não, não é assim, né? As reservas naturais aqui em Israel, elas têm áreas de piquenique, chuveiros, banheiros, né? Tem área para fazer churrasco,
né? Então, tá bem atendido. E áreas, lógico, né? Áreas de preservação, que esse é o objetivo. Fora isso, além das reservas em praia, né? A gente tem o próprio Monte Carmel, que por si só já tem uma floresta maravilhosa, né? Com vários tipos de ambiente. E de Haifa você tem um acesso muito fácil também para várias áreas de passeio, outras reservas naturais e sítios históricos, sítios arqueológicos que estão aqui na região da Galileia, né? Fora isso, também a gente tem o lazer urbano, né? Então, tem cinema, teatro. Haifa tem, todo ano, tem o Festival Internacional de Cinema, né? Que é um ponto de encontro, assim, é um evento assim onde todo mundo se encontra, porque além dos filmes né, que são assistidos dentro do auditório, né, tem toda uma área externa, né, com projeção do telão, tal, que as pessoas podem ir assistindo também. Então é todo um evento importante. Agora mesmo a gente está tendo um outro evento importante em Haifa, que tem muito a ver com o perfil da cidade, né? Haifa é uma cidade multicultural por essência, onde judeus, muçulmanos e cristãos convivem sem problemas, né? Quando existe algum problema, é um problema importado de algum lugar que teve no passado até, e passou rapidinho, né? Porque isso prejudica qualquer uma dessas comunidades, né? Então, agora a gente está tendo, nesse momento começou esses dias, né? Começou o chamado Festival dos Festivais, né? A tradução é essa, né? O Hag HaHagim, né? Que é a festa que reúne. Então, agora, quer dizer, a gente está no mês de dezembro, né? Então, junta as festividades de Hanukkah com as festividades de Natal e com alguns eventos também dos muçulmanos, né? Então, assim, todos estão na rua sem problema nenhum. A cidade está muito iluminada, né? Então, é uma época que o pessoal passeia muito a pé, né, nessas festas. Mas, ao longo do ano, sempre tem também outros eventos, né? Também a gente tem toda a parte baixa de Haifa, baixa que eu digo em altitude, né? Perto do centro, é uma área, a área que está perto do porto e que está perto das áreas também dos estudantes, perto do Panetzion, perto do campus da universidade, um dos campi da Universidade de Haifa. Então, toda essa parte do centro, ela vem sendo já há alguns anos revitalizada. Então, é uma zona de muitos bares e restaurantes, galerias, enfim, com todas as opções assim são calçadões. É uma área que era onde funcionava o antigo mercado turco. Ainda hoje é chamada de mercado turco, mas é uma área assim de calçadões todo mundo pode andar tranquilamente entre os diversos bares e restaurantes, né, de todos os estilos, né? Que legal. Fora isso, a gente tem exposições, né? Tem muitos museus de todo tipo, né? Assim, tem tanto museu relacionado a artes, como museus arqueológicos, como museus históricos, né? Tá bem abastecido também nessa área. Show. Bom, vamos para outra área, área de saúde, né? Estrutura de saúde. Quais os planos, né, que são aceitos aí em Haifa, os hospitais, clínicas, como que é essa parte da estrutura de saúde de Haifa? Então, aqui tem, bom, em termos de planos de saúde, né, as Kupot Holim, né, existem as 4 Kupot Holim, né, então, Maccabi, Clalit, Meochedet, esqueci a quarta, Ilham. Não. Então, mas as mais comuns são Maccabi e Clalit, né, geralmente, as outras às vezes são ligadas também ao emprego da pessoa, tal. Ou algumas pessoas optam mesmo, né? Mas as que têm mais distribuição mesmo e mais estrutura são Maccabi e Clalit.
Ambas, tanto Maccabi como Clalit, têm bons hospitais, têm bons atendimentos assim de emergência, também hospitais dia, tal, né? De uma maneira geral, Haifa tem 5 hospitais, né? Dos quais um, como eu falei antes, é o principal hospital do país, o Rambam, né? Que está naquela ponta da península, né? Em Bat Galim. É um hospital que desenvolve também muita pesquisa, né? E, e fora isso, tem já hoje em dia diversos médicos, né, que falam, obviamente tem mais médicos em espanhol do que em português, mas tem, né, tem bastante aqui em Haifa. Para o começo é muito importante, né? Você tem que entender o que o médico está te falando, né? Então, no começo é Exatamente. importante, mas depois, com o tempo, o ideal é aprender o hebraico e falar em hebraico com o médico, né? E também sempre dá para se virar em inglês, né? Assim, médicos têm, né? Que quando o médico ele é credenciado para exercer a medicina, ele tem que ter um nível mínimo de inglês, né? Então, também é viável. Mas de uma maneira geral, tem muitas clínicas para muitos exames, né? Muitas dessas clínicas estão em shopping centers também, então o acesso é muito fácil, né? Então a gente está bem abastecido aqui também nesse sentido, esperando sempre que ninguém precise. Agora é bom, né? Assim você tocou num ponto importante, né? Da pessoa desse começo, né? Que é importante a pessoa chegar já e contar a sua história médica, né? Porque o sistema aqui ele tem diferenças, né? Com o que é no Brasil, né? Então, a pessoa chega e ela recomeça a história médica, né? A A gente primeira também consulta tem, a médica. gente também tem uma live com a doutora Lilian, inclusive, né? A gente tem Uhum, uma live de sistema de saúde, como que funciona. uhum. Isso é, por isso, nem vou entrar nessa esfera, que eu vou deixar para a doutora Lília mesmo, né? Que com Tá certo. certeza explica Mabel, muito bem. opa, desculpa. Termina. Oi? Não, Eu eu sou. cortei você, não. Ah, não, não, tá Então tranquilo. tá Em bom. termos de saúde e tal, né? A gente está bem tranquilo nessa parte, né? Mudando um pouco Uhum. da conversa, para quem tem perfil religioso, Haifa é uma cidade que acolhe bem os religiosos? É uma cidade que tem, assim, tem várias linhas, né, de correntes religiosas, né? Então, assim, estou assim falando de religiosos judeus nesse momento, Isso. né? Porque tem para as outras religiões também, né? Então, a gente não pode esquecer, Não, por mas aqui a gente exemplo, está falando para os Olim Hadashim, que são judeus e estão indo para uma cidade é, judaica, né? Um isso. país Então, judaico. em termos das diferentes correntes religiosas, aqui você tem alguns bairros que são só bairros religiosos, né? Alguns bairros começaram como bairros religiosos, mas tem uma predominância, por exemplo, Kiryat Shmuel, né, é um deles, né, que começou como um bairro só para religiosos, né, e que fecha as ruas ainda hoje, fecha as ruas no Shabat, né? Ele não é um bairro hoje onde tem só religiosos morando, mas quem vai morar lá tem que saber que no Shabat as ruas se fecham, né? Na área de Haifa propriamente dita, você vai ter várias, todas as linhas religiosas estão aqui, né? Chabad, Deslav, tem ainda, né, os que são assim, os que a gente chama aqui, né, os da Tim Leumim, né, os religiosos nacionais, vamos dizer assim, né, que é uma linha mais, digamos, própria de Israel mesmo, né, que digamos, talvez mais moderna, não reformista, né? Também existem sinagogas reformistas em Haifa. Tem tem alguns bairros que concentram mais atividades, né? Mas a maioria desses bairros é também heterogêneo.
Então, por exemplo, no bairro do Hadar tem muitas sinagogas, yeshivot. Em Neve Sha'anan mesmo também tem, né, várias yeshivot das diferentes linhas, né? E algumas comunidades, algumas keilot conforme também a origem da pessoa. Então tem keilá só de religiosos franceses, tem algumas específicas. A gente ainda não tem uma keilá só de brasileiros, apesar que tem muitos brasileiros também que se concentram em certos bairros, né? Mas, de uma Legal. maneira geral, assim, a pessoa está bem atendida tanto de escola, né, desde os primeiros anos da infância, né, e a pessoa opta por escola religiosa, né, então tem aqui em Haifa, pode escolher em bairros diferentes, né. E, Falando na questão escola, uma coisa que eu esqueci de falar e que é importante, Haifa, por ser uma cidade grande, também tem escolas para crianças especiais, né? Então, com diferentes tipos, né, de especialidade que as crianças podem precisar, né? Haifa também tem bastante opção nesse sentido. legal. Bom, vamos mudar um pouquinho, falar um pouco mais sobre moradia, né? Dá uma ideia para a gente sobre valores aproximados de aluguel de estúdio, um quarto, dois quartos, né? Lembrando que se alguém for pesquisar imóveis em Israel, a sala é considerada quarto, né? Então, se arrumar um apartamento de dois redarim, é uma sala e um quarto, seria isso, né? Então, Isso. se puder dar uma ideia para a gente, algumas noções de valores. Eu vou aqui aproveitar e dar um share de novo Sim, aqui que mostra bem a questão dos valores. Só faltou o share aqui, né? Peraí, não está compartilhando ainda, né? não. Deixa eu por aqui. Eu tinha selecionado já o slide. Tá, agora está compartilhado, né? Sim. Tá. Ah, eu queria pôr na tela maior aqui. Tá, então, bom, você tem as várias opções aqui, né? Então, eu costumo traduzir, né, os redarim, né, como cômodos, né? Apesar que Boa. heder, a palavra é quarto mesmo. É quarto, também serve para quando você vai no médico e quer saber qual é o consultório do médico, a secretária vai te mandar para o heder número tal, né? O quarto número tal, né? E tudo é heder, né? Mas, então, assim, mais ou menos os valores atuais agora, né, giram nessa faixa, né? O que é quarto e sala, né? Então que seria de dois redarim, né? Tá em torno de 2.300 a 2.800 shekel, né? O de três redarim, ou seja, sala e dois dormitórios, vai estar mais ou menos em torno de 2.900 a 3.600, e por aí vai, né? De quatro, tal, né? Assim, às vezes tem pessoas que optam, né, por apartamentos grandes, né? Às vezes também não só porque a família é grande, mas também para dividir, às vezes para dividir várias pessoas, né, e rachar o aluguel, isso é uma possibilidade também, né? Existem também as opções de casas, né? Às vezes tem gente que vem com animais, né, prefere morar numa casa. E tem uma opção também que é o que se chama o Dirat Gan, né? Que é o apartamento de jardim, O traduzindo ao pé térreo. da letra, que é um apartamento térreo, né, no pé do prédio, né? E que aquela área, né, em volta dele passa a ser o jardim da casa dele, né? Cercado às vezes, tal, né? Então, que também é uma possibilidade. Na área de Kiryat Haim, que pertence a Haifa também,
né, também tem várias casas, né, muitas vezes a preços até interessantes, né, casa a casa. Ainda é uma opção. Mas, assim, às vezes no começo da LEA, né, a vida prática, e a pessoa também tem tempo livre, né, também passeia bastante, viaja, né, apesar da gente ter né, uma segurança bastante boa, né, que Israel, né, então, mas sempre a pessoa sai mais tranquila nesse começo, não conhece bem, né, às vezes quando tem um apartamento, ela sai de forma mais tranquila. Depois, em termos de tem também a opção dos apartamentos equipados. Muitas vezes tem o tipo estúdio, tá? Que eu não pus aqui na listinha, mas é uma opção também. O apartamento tipo estúdio é uma coisa que está aumentando aqui em Haifa, porque já tá vindo tem vindo bastante Olim sozinhos, né? E são apartamentos assim que já vêm equipados, né? Não só com móveis, mas também alguns equipamentos tipo micro-ondas, tal. É possível conseguir esse tipo de apartamento também. E fora isso, né, então tem também o apoio que a gente dá para o Olê quando chega, né? Porque como é que ele vai alugar esse apartamento, né, dentro dessas opções, né, que eu mencionei acima? Ele precisa visitar o apartamento, né, conhecer. Então, a gente provê a opção da Dirat Kelet, o chamado apartamento de absorção, né? Porque Haifa não tem mercado clitar, né? Para o público em geral, né? Só quem fica num tipo de mercado clitar é quem vai fazer o Panetzion, né? Que, como eu falei antes, são jovens, né? Até 37 anos, tal. Então, aí tem a opção de moradia junto do PAN. Mas, de uma maneira geral, para todos os outros Olim, então, a gente provê o apartamento de absorção, tem vários tipos, tem tipos diferentes de apartamento em bairros diferentes, né? A gente tem apartamentos que são mais no centro, tem apartamentos que funcionam tipo B&B, né? Que a pessoa fica no máximo 10 dias, né? E esse é o tempo, apesar de ser um tempo corrido, mas é um tempo que a pessoa faz os documentos que ela precisa, faz os trâmites nos ministérios, banco, etc. E também tem o tempo para visitar alguns apartamentos. A gente também provê, assim, a gente recebe, periodicamente a gente recebe listas, né, de apartamentos. Quando a pessoa consulta esses sites de apartamentos que tem como o Yad Stein, o Como, né, Como com K, que tem apartamentos à disposição, a gente recebe já uma lista, a gente já tem uma lista organizada em inglês, que a gente provê de apartamentos que estão disponíveis para alugar, e o contato da pessoa e tal, então isso já também para facilitar, e nesse período que o Olê está no apartamento de absorção, ele já tem uma coisa já mastigadinha para poder visitar alguns apartamentos. E existem também corretores de imóveis que a gente põe em contato, são corretores que não cobram de Olim Hadashim e vão cobrar só do proprietário, né? A gente tem apartamentos que podem ser tanto para pessoas que vêm sozinhas, como tem também possibilidade de apartamento tipo familiar, que é apartamento com tudo, né? Assim, com a cozinha, com tudo, né? Assim, bem. é, mas aí já seria para famílias, né? Que já, né? Famílias que já vêm com, enfim, famílias, pai, mãe, filhos, tal, Bom, aí vai pessoas depender da com configuração menor número, familiar, como vocês dizem aqui, conseguem né? dependendo da configuração familiar, vocês conseguem o apartamento que é Isso. necessário, seria isso? Vai de acordo com o perfil, né? Eu Sim. normalmente eu costumo ter uma conversa prévia, né, com os Olim que vêm a Haifa, justamente para identificar melhor esse perfil, né, esclarecer mais dúvidas, tal, e como é que isso funciona. Bom, e esses apartamentos todos são mobiliados, todos têm internet, todos têm é, esses equipamentos de cozinha, né, utensílios, tudo que a pessoa vai precisar para não precisar
se preocupar nesses primeiros dias e fazer só a correria de documentos, correria mal dizer, né? Porque a gente marca horário nos ministérios, né? A gente, né? É tudo feito de uma forma organizada, né? E o que que a gente faz? Esses apartamentos, eles têm um custo, sim, é um custo abaixo do mercado, e que, dependendo, né, do tipo de apartamento, então a pessoa ela vai ter que, ela dá um valor, mas a gente reembolsa aproximadamente 50% desse valor no momento que a pessoa aluga o apartamento que ela vai ficar em Haifa, um aluguel anual, né? Então, uma vez que ela já tem o contrato de que ela vai ficar em Haifa, aí a gente reembolsa cerca de 50% do valor que ela gastou nesse primeiro apartamento de absorção que ela ficou, né? Isso, claro, porque o nosso interesse é que ela tenha tempo, né, para realmente conhecer Haifa e as oportunidades, né, que tem, né? E por isso que nosso interesse é que ela, pelo menos no primeiro ano, né, ela esteja em Haifa e a imensa maioria já acaba escolhendo Haifa como sua cidade já para, né, para estar morando em Israel a longo prazo, né? Legal. Mabel, e com relação aos empregos? Emprego para quem fala hebraico, emprego para quem não fala hebraico, vocês ajudam também a procurar? Vocês têm de repente, um convênio com alguma empresa que necessita sempre de pessoas para trabalhar? Existe essa possibilidade? Sim, em termos de emprego, bom, primeiro, sempre a partir dessa conversa de perfil também, né, a gente já vê mais ou menos o perfil profissional também e possíveis oportunidades que a pessoa pode ter aqui, né, que a gente já vai orientando. Fora isso, a gente costuma também promover para os Olim que residem em Haifa, Haifa e Kiryat Shmuel, Kiryat Haim, né? Lembrando, né? Sempre incluindo, costuma ter workshops para melhorar a empregabilidade, né? Que a gente chama de melhorar a empregabilidade? É você ter o seu currículo adequado ao formato de Israel, saber usar o LinkedIn, por exemplo. Em Israel se usa muito LinkedIn, então tem orientação também, né, de como estruturar o LinkedIn, né, na forma que é mais comum aqui em Israel. Depois, tem também, em termos de convênio que você falou, existe um convênio com uma instituição chamada MAOF, né, que é conveniada, na verdade, com o Ministério da Absorção, né, com o Ministério da Clitá, né, para prover o primeiro emprego. Então, normalmente, tem todo tipo de emprego, né, seja em fábrica ou indústrias farmacêuticas, ou, né, depende muito do perfil profissional da pessoa, laboratórios, tá? Né? Fora isso, também existem algumas parcerias com outras instituições, como o Bahrein, né? Que também dá um encaminhamento, nesse caso, para outro tipo de profissional, assim, né? Atua de forma diferente do que uma OFF. E a Mas gente quem mesmo chega em Israel, aí, mas tem emprego, né? tem Como que está a emprego, tem situação? emprego. Porque, aqui tem várias áreas viáveis de trabalho, tanto os trabalhos básicos como trabalhos em níveis mais elevados. Então, em Haifa tem a área, tem um centro tecnológico, né, que é chamado a sigla é o Matam, né, onde tem muitas empresas, indústrias de alta tecnologia, né, as high-techs, né? Então, tem tanto essa possibilidade, como também tem trabalho no porto. Quando a gente imagina trabalho no porto, tanto vamos dizer, aquele Olê Hadash que não fala o idioma, né? Hoje em dia tem vários brasileiros empregados no porto, porque as empresas, elas ajudam também, né, com vários benefícios, né, para esse tipo de trabalho. Tanto é trabalho físico, né, como trabalhos, né, que a pessoa vai evoluindo por incentivo da empresa, né? Então, tem cursos que a pessoa pode ir melhorando para depois dirigir caminhão, para operar empilhadeira,
né? Então, e mesmo trabalhos administrativos, né? Além disso, com toda essa infraestrutura de saúde que Haifa tem, também tem vários tipos de trabalho, tanto na área de saúde por si, como os trabalhos administrativos ligados à área de saúde. Claro que tudo isso vai depender do nível de hebraico da pessoa. E também, né, por ser uma cidade, né, que tem uma população em número razoável, né? Então, também tem o trabalho básico, para quem não fala nada de hebraico, né? Assim, em termos de limpeza, tal. Quando a gente fala limpeza, faxina, tal, não é também só a limpeza em residências, né? Mas em áreas industriais, por exemplo, em laboratórios, né? Onde é uma questão de limpeza de corredores, a pessoa tem todos os benefícios de uma indústria, né? De laboratório farmacêutico, né? Mesmo fazendo um trabalho básico, né? Então, assim, tem várias oportunidades e a gente ajuda a encaminhar, né? Em todos os setores que a gente tem contato, a gente ajuda a encaminhar. Legal. Não, e é legal saber também que quanto melhor o hebraico, mais oportunidades tem, né? Isso é muito importante assim, hebraico, eu sempre aconselho, assim, é uma coisa contínua, né? Porque a pessoa vai aprender o Ulpan e depois volta para casa e vai estar falando português, né? Então, assim, é muito importante estar usando todos os meios como ela estaria usando no Brasil, que ela vai estar ouvindo música, ela vai estar, né, ouvindo notícias e tudo mais. É muito importante continuar isso também, né, para ajudar a reforçar aquilo que está na memória do hebraico, né? Então, faz o Ulpan, mas assim, tenta, né, assim, ter os meios, né, de comunicação também em hebraico, tipo noticiários, rádio, ouvir músicas em hebraico, né? É legal o brasileiro, assim, a gente já tem hoje vários brasileiros, né, que a gente tem muito encontro de brasileiros, né, que vai tocar um sambinha e tudo mais, né? Mas é legal também manter, né, conhecer a música israelense e estar tá ouvindo e pegando a letra, ajuda muito no hebraico, Claro. né? Então tem que ter isso ao longo dos anos também. Bom, a gente falou bastante sobre a cidade, agora vamos falar como que a cidade de Haifa ajuda diretamente ao rolê, né? Então, você comentou que quando o pessoal chega aí, vocês têm essa responsabilidade, né, de ajudar o pessoal que está vindo e etc. Então, me fala, como que funciona esse acompanhamento para o rolê? Chegou lá, tem voluntários que também ajudam a prefeitura ou ajuda esse departamento que você trabalha? Como que funciona? Sim, quando ele chega, né? Então, primeiro, assim, eu já faço um acompanhamento desde antes, né, dele embarcar, né? Que a gente já sabe o dia certinho que está vindo e na medida do possível, às vezes o pessoal me manda também até uma mensagenzinha de WhatsApp quando está na escala, né? E nisso eu já faço agendamento para abertura de conta bancária, os agendamentos em ministérios, né? Porque a pessoa vai chegar, ela vai fazer, né? A Teudat Zehut dela, o cartão mesmo de Teudat Zehut, precisa fazer no chamado Ministério do Interior, né? O Misrad Apnim, que é um ministério civil, né? O Ministério do Apnim é um ministério que faz todas as questões civis de carteira de identidade, passaporte e tal, né? Nisso, a gente conta também com voluntários para várias coisas, né? Então, a gente tem um voluntário brasileiro bem conhecido, que é o Gabriel Aronson, né? Que ajuda muito na integração dos Olim, né? Então, às vezes, alguma coisa relacionada à escola, porque ele tem filhos também em idade escolar, e ou mesmo, assim, né? Assim, a coisa de estar integrando em momentos de lugares para conhecer, tal, né? No verão a gente faz muita coisa também em praia, tal, né? Então, bastante coisa nesse sentido, né? E alguns, né, dos primeiros trâmites também, uma primeira ida ao supermercado. Tá? A gente tem outros voluntários que, por exemplo, na hora da pessoa fazer a Teudat Zehut ou ter alguma outra questão civil aí para resolver no Misrad Apnim, então a gente tem voluntários nossos, né, do nosso setor, né, da Associação de Haifa,
né, que é ligado enfim, ao setor que eu trabalho, né, que ficam lá no Ministério, né, a gente já marca antecipada a, a ida dele, né, para fazer a Teudat Zehut, porque se a pessoa vai marcar por conta própria, ela só consegue ir para muito longe ou nem consegue, né, o horário para marcação. Então, a gente faz esse acompanhamento, tem voluntário lá no Ministério, né, para fazer a Teudat Zehut. Depois, a gente faz a ponte também com o Ministério da Absorção, né, para normalmente, né, para a primeira reunião com o Ministério da Absorção. Em relação a banco, então, como é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, sabendo que a pessoa já está a caminho mesmo e que deve chegar, né, no dia e horários previstos, né, já sabe o dia da chegada, então, eu já faço agendamento na agência bancária. Na verdade, a pessoa é livre para ir em qualquer banco que ela quiser, né? Às vezes o Olê já tem um parente aqui que indica o banco, o mesmo banco que ele tem conta, ele, ela, tal, né? É super livre para ir em qualquer banco. O que a gente faz é possibilitar o atendimento numa língua, no idioma mais acessível, né? Então, a gente já faz um agendamento para abertura de conta com uma gerente de contas. A gente ainda não tem gerente que fala português, mas a gente tem uma gerente que fala espanhol, né? Então fica bem mais fácil o acesso. E aí a pessoa pode, a gente orienta, né, para chegar no banco, né, e tudo mais, né? E aí ela tem também total privacidade, né, para fazer a sua abertura de conta tranquilamente. Outra coisa, ao longo do tempo, a gente apoia também em situações que vão surgindo. Às vezes, a pessoa precisa tem algumas questões específicas de saúde, por exemplo, ou assim, tá com alguma insegurança em relação a, ao sistema, né? Então, a gente orienta nessa primeira etapa também. Também a primeira ida ao Kupat Rolim, né? Então, como é que funciona, né? Para a pessoa fazer o seu cartão de Kupat Rolim, a gente dá toda a orientação, né? De, dessa etapa. A outra coisa também, assim, ao longo do tempo, também a parte de inscrição, né? Na Secretaria Municipal de Educação, né? A gente orienta para quando a pessoa precisa escolher uma escola. Que mais? Que mais? Tem a questão do transporte também, porque não basta ter o transporte, né? Tem que fazer ou fazer o cartão do Rafcaf, ou acessar o site e fazer, né, por via celular, né, todos os acessos, porque não se usa dinheiro aqui nos ônibus, né, só por aplicativo, por cartão, né? Então a gente orienta também como fazer isso tudo. E também as coisas que vão surgindo, né? Depois, ao longo do tempo, a, o improvement, como se fala, a melhoria, né, das capacidades da pessoa. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem aqui em Haifa, desde, tem sido um sucesso assim desde o ano passado, é um curso para melhorar o hebraico com técnicas de teatro e psicodrama, né? Então, é um curso que a gente organiza, né? Faço os bastidores, todo, né, da organização do curso, e a gente conseguiu subsídio também, subsídio parcial do Ministério da Absorção. Então, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa estuda, faz um PAN, né, e tudo mais, mas ela não se solta para falar, ela tem dificuldade de se soltar. Então, é um curso acessório, né, para a pessoa se soltar e falar melhor, né? Esse é um exemplo de curso, né? Existem outros cursos em outras esferas que são só para Olim que residem em Haifa, né? Cursos ligados ao mundo das high-tech, ou cursos também profissionalizantes, ou mesmo essas coisas de conhecer os lugares, eventos também de
simbólicos, né, ligados a festas judaicas, por exemplo. A gente também faz alguns eventos especiais, né, que ajudam também na integração, o pessoal está se encontrando e conhecendo também pessoas que já moram aqui de antes, né? E assim vai indo, né? Fora, lógico, a automática inserção, né, nos grupos, né, WhatsApp locais, tal, que alguns grupos são grupos espontâneos e outros grupos são grupos que a gente mantém assim administrado por nós mesmos, que é para avisar, né, justamente quando tem os cursos específicos, workshops, passeios e todas essas atividades que eu falei. Legal. E qual que é a melhor forma de entrar em contato com você, Mabel? Quem está com interesse de ir para a Haifa, saber, ter mais detalhes, como que é Então, a melhor forma? o melhor é o meu e-mail, que eu vou escrever aqui no chat. Ah, não, não adianta. Me passa depois que eu mando para todo mundo. O pessoal não vai ver aqui. Ah, tá bom. Tá bom. Então, a melhor forma é o meu e-mail, tá? E aí a gente combina uma. Eventualmente, assim, ou a gente já vai falando por e-mail mesmo, ou a gente combina uma conversa por Zoom, né? Onde a gente já vai se conhecendo melhor, né? E aí eu já vou tirando as dúvidas, tá? Então, eu peço aí a gentileza de realmente estar passando o meu e-mail, né? E aí as pessoas podem entrar em contato, né? Então, pessoal, aqueles que quiserem falar com a Mabel, gostaram de Haifa, quer mais informações, etc., pede para mim, pede para o Marcos. A gente vai ter o maior prazer de passar o e-mail da Mabel para vocês, tá? Para vocês entrarem em contato e tirar as dúvidas, tá? E, para concluir, Mabel, um espaço aberto. Se tiver alguma coisa a mais que a gente não falou aqui, se quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade. Bom, de uma maneira geral, eu acho que até que acabei me expandindo bastante em cada tema, É, né? Mas a gente acaba ficando assim em contato constante, né? Apesar do apoio que a gente dá ser muito focado nos primeiros tempos, que são os mais difíceis, né? Que o pessoal ainda não conhece muito, mas a gente está sempre procurando também a integração. A gente acaba virando amigo, né? De uma maneira geral, né? Porque acaba integrando, né? Então a gente às vezes tem problemas específicos, né? De cada um que a gente está sempre ajudando, né? Assim em tudo que for possível, né? Ou fazendo a ponte, né? De saber onde a pessoa pode encontrar essa ajuda, né? É muito importante a pessoa chegar aqui, claro, com a cabeça aberta. É muito bom ter algumas ideias do que pretende fazer, mas está sempre aberta de que muita coisa vai acontecer no meio do caminho, né? Tanto coisas que podem mudar as ideias das pessoas, como coisas que são novas oportunidades que ela não tinha pensado, né? Então, é bom assim estar um pouco pronto para o que der e vier também, né? Assim, claro. vir aproveitar essa informação toda, né? Que também com a ajuda de vocês, assim, facilita muito, né? Da pessoa ter mais conhecimento, né? Mas vem com a cabeça aberta, porque Israel é isso, né? Israel é uma constante mutação. A gente às vezes desenvolve coisas que, né, nem sabia que faziam parte do nosso perfil, né? É bem bom isso. É Se bem bom. reinventar, né? Se Se reinventar, reinventar, às vezes é reinventar. importante. Uma vida nova, onde a gente descobre novas capacidades da gente também. Isso aí. Tá bom. Muito, muito, muito obrigado, Mabel. Maravilhoso, né? O pessoal já está sabendo bastante sobre Haifa, tem uma bela base agora, né? E, de novo, dúvidas adicionais, fala com a gente passa o contato da Mabel para vocês, tá? É isso aí. Muito, muito obrigado Tá certo. e é isso aí. Só uma Sim? autocorreção que eu vou fazer, né? Quando que eu esqueci de falar, nessa coisa da gente se reinventar, eu esqueci de falar um pouco quem eu sou, né? Mas originalmente eu sou uma bióloga, trabalhei muito em questões ambientais, e nesse processo de reinvenção eu trabalhei em várias coisas diferentes também, que só vieram a acrescentar, né, vivências muito importantes para mim, né? Que depois eu conto para cada um individualmente. Não, mas, tipo, são experiências pessoais que mostram, sim, que, tipo, Uhum. não tem que ficar fechado e focado em uma coisa só.
é bom abrir, né? Como você mesmo falou, manter a mente aberta, né? Abrir um pouco os horizontes, às vezes tem alguma coisinha, talvez uma situação um pouco chata, que vai tentar que seja o menor tempo possível e sempre olhar para frente e buscar o melhor, né? É isso É aí. isso aí. Gente, Tá bom. obrigada pela oportunidade aí de estar passando um pouco, né? Eu adoro Haifa, tá? É uma cidade muito gostosa de se viver, muito arborizada, né? A gente tem muito contato com a natureza aqui, né? Então é muito bom essa oportunidade de estar falando sobre isso. É isso aí. Obrigado de novo pela participação, Mabel. Maravilha. Tá? Muito Obrigada. produtivo. Legal. Que bom, que bom. Obrigado, Tá joia. pessoal. Até Tchau, mais. tchau, tchau.